Boa noite a todos e a todos. Estamos aqui hoje para mais um projeto Orando em Família 2023, onde acontece todas as segundas-feiras às 20h30. Nós estamos iniciando esse 2023 um projeto, falando sobre o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, Então, onde nós buscamos conhecimento, sabedoria na Palavra de Deus. É com grande prazer que estamos aqui hoje, nesta segunda-feira, para abençoar, para edificar o nosso projeto. Iniciaremos com a leitura bíblica, E logo após a mensagem, e no término do nosso projeto, a Lúcia, minha irmã, estará orando por cada um de vocês que vão participar ao vivo ou que vão ver em outro momento. Então, é um grande prazer. Que Deus nos abençoe. Esse projeto 2023, Orando em Família, tem como um tema principal o Espírito Santo. Temos alguns questionamentos, algumas perguntas. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O que ele faz? De onde ele veio? De onde veio? Há outros questionamentos também. O que ele está fazendo no mundo hoje em dia? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Como ele se comunica com suas criaturas, conosco? Como que é a comunicação dele? Por que ele veio ao mundo? São tantas perguntas. Tentaremos buscar na Bíblia alguma dessas perguntas. São muitas. Nós já temos, se não me engano, já umas 3 lives que nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E cada live que nós fazemos, encontramos algo novo. Todas elas têm algo novo. Todas elas. Mas para isso, todo o início da leitura bíblica, nós fazemos uma oração, pedindo unção, sabedoria dele, do Espírito Santo de Deus, para que ele possa nos revelar o que a Bíblia tem para nós. Às vezes, nem é para a gente. Às vezes tem pessoas que estão ouvindo ou vão ouvir em outro momento que vai entender o que a palavra está tentando falar para ele, o que Deus quer falar com ele. Na live passada eu deixei alguns questionamentos, algumas razões para a leitura da Bíblia. Algumas razões, são várias. Eu peguei 5. Semana passada eu falei uma, que era... eu peguei uma. Agora essa semana, a que nós falamos da semana passada foi para ouvir a voz de Deus. Uma das razões para a leitura da Bíblia. Para ouvir a voz de Deus. Sabemos e temos conhecimento que a Bíblia é muito grande. E é fácil, e que não é fácil de entender. Mas ler e estudar a Bíblia é muito importante. Muito importante. Se você não entender alguma coisa, nós estamos aqui. Podem fazer perguntas para mim, a Lúcia, que nós estaremos respondendo. Se nós não soubermos, nós iremos procurar alguém que saiba responder a sua pergunta, o seu questionamento. Existem muitas pessoas e muitos recursos, para lhe ajudar. Muitos recursos, tem vários recursos. Estas são algumas das razões. Hoje nós iremos falar sobre a segunda. Para que nós vamos... quais as 5 razões de ler a Bíblia? A segunda dela é o quê? Para ter vida. Para ter vida.
A Bíblia dá vida. Não basta cuidar do corpo. Muitas pessoas têm cuidado do corpo e esquecendo da vida espiritual, que é algo importante também na vida do ser humano, de todos nós. O espírito também precisa ser alimentado. Todos os dias falam que o Espírito Santo tem que ser alimentado ao início dos nossos dias, ao amanhecer. É ali que está o início de tudo. Se você for bem alimentado no início, com certeza o seu início, sua manhã, seu almoço, sua tarde vai ser de excelência. E principalmente o seu adormecer, onde você vai dormir tudinho, né? Quanto mais você medita na Bíblia, mais forte você ficará. A Bíblia fortalece o relacionamento com Deus. É um fortalecimento. Então vamos lá? Vamos orar, né? Para que nós possamos ler a Bíblia. Vamos lá então? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Pai querido, nesta noite, Pai, de segunda-feira, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado. Por todo o conhecimento, por toda a sabedoria que nós temos passado, que nós temos transmitido aos nossos ouvintes. Não só esses que estão participando aqui, mas aqueles que vão ver em outros momentos. Senhor amado, Pai querido, neste momento nós queremos te pedir a tua unção, o teu aval, Pai, para que nós possamos ler a Bíblia e conhecer um pouco do Espírito Santo. Que o Senhor possa falar conosco e através da leitura da Bíblia nós possamos informar e ao mesmo tempo, Senhor, dar orientações aos filhos do Senhor. Para nós pedimos unção e sabedoria na leitura da Tua Palavra nesse dia de hoje. Pai, não só hoje, mas a cada momento que eu for ler a Bíblia, ou os nossos irmãos que estão participando, ou vai participar em outro momento, dê conhecimento da Sua Palavra, para saber o que o Senhor quer falar com ele. É o que nós pedimos, Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. A nossa leitura bíblica de hoje, vou só terminar de completar aqui, que fala assim, ó, para ter vida. Em Mateus 4, capítulo 4, em Mateus 4, versículo 4, fala assim, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Mateus falou que não só de pão viverá o homem, ou seja, quando relacionamos ao pão aqui, significa que é o pão que nós comemos, né? Que não só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus também, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Deus deixou a palavra dele aqui conosco, né? Então que Deus possa nos abençoar. A nossa leitura bíblica de hoje, ela está em, que nós colocamos aí, que está em João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 16. Que fala assim: Se vocês, 16, eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. É uma palavra muito forte, né? Que alguns falam, umas versões bíblicas falam auxiliador. Outras versões bíblicas falam consolador. Mas o nosso tema, a nossa leitura, o nosso entendimento vai partir do consolador. Olha para vocês verem. Eu pedirei ao Pai. Quando Jesus foi elevado aos céus, ele pediu isso, né? Eu pedirei ao Pai. Quem? Pai. Né? Jesus era o Filho e o seu Pai. E o Espírito Santo também faz parte de tudo. Nós vamos ver mais na frente um pouquinho. O Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Então Jesus foi bem enfático. Ele falou assim, para sempre. Ou seja, para sempre, né?
O mundo não pode receber esse Espírito porque não pode ver. Às vezes muita gente pergunta, há alguns questionamentos, por que as pessoas no mundo às vezes não podem ver o Espírito Santo, não podem perceber. Creio eu que devido às coisas, o movimento que elas fazem, o jeito, eles não têm esse conhecimento, eles não veem o Espírito Santo ou não sentem o Espírito Santo, né? Nem conhecer. Então, assim, quando eu quero conhecer um amigo, uma pessoa, eu tenho que andar com ele, ter um relacionamento, uma intimidade. Como que eu vou andar com a pessoa sem conhecer? Ou seja, a direção, o caminho que essa pessoa às vezes está seguindo é totalmente diferente, né? Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Ele falou para os apóstolos, né? Ele está com vocês e viverá com vocês. E esse Espírito, ele está conosco. Todo mundo tem um espírito, alma e corpo. Só porque às vezes a gente não conhece a distinção entre um e o outro. Então isso nós estamos tentando, no decorrer das nossas lives, tentar distinguir qual a diferença, quem ouvir e como ouvir. Vamos lá então para alguns questionamentos, né, que são muitos questionamentos, né? Vamos ver aqui até onde nós vamos conseguir falar. Muita coisa, né? Então nós vamos falar aqui primeiro. Algumas religiões entendem que o Espírito Santo é apenas uma força, um poder de Deus em ação. Mas será que essa é a verdade? Será que é só isso e mais nada? Será que o Espírito Santo é apenas uma força ou poder de Deus em ação? Vamos passar mais um pouco, vamos descobrir mais, né? O projeto Orando em Família hoje, nós iremos falar sobre o Espírito Santo. Tão importante quanto conhecer os atributos de Deus é a dupla natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. A dupla natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Dupla, né? É saber quem é o Espírito Santo. E é exatamente isso. Quem é, e não o que se fala quem é quem é o Espírito Santo, ou não é o que. Quando falamos no Espírito Santo, estamos falando de uma pessoa. A verdade é que temos certa facilidade em conhecer Jesus, o Deus Filho como pessoa. Quando falamos em Deus, nós temos consciência do que é Deus, né? E quando falamos em Jesus, nós percebemos que ele foi uma pessoa, que o Espírito Santo habitava nele, que ele era o Filho de Deus. Então, mas o mesmo não acontece quando se trata do Espírito Santo. Talvez nossa maior dificuldade seja por conta do nome, Espírito Santo. Não sugere uma pessoalidade. Da mesma forma como o termo filho sugere além, né? Além disso, o fato do Espírito Santo não ter esse efeito é semelhante aos homens, como Jesus Cristo colabora para essa dificuldade. Porém, o problema é que erroneamente associamos o termo pessoa exclusivamente a seres humanos de carne e osso, pessoas. Quando falamos sobre pessoas, é uma pessoa, outra pessoa, né? A gente não se refere ao Espírito dessa forma. Porém, o problema é que erroneamente, né, nós pensamos pessoa como carne e osso, esquecendo que Deus não possui um corpo físico e mesmo assim é uma pessoa. Deus não possui um corpo físico igual nós. Então ele é uma força bem maior. Deus é supremo, né? Deus não é um corpo. Mas como referimos a Deus, é uma pessoa. Ser uma pessoa é possuir uma personalidade própria, algo que o Espírito Santo certamente possui. A Bíblia
traz inúmeras evidências dessa verdade. Apesar disso, alguns afirmam que as passagens que comprovam a pessoalidade ou a personalidade do Espírito, tem muitas passagens que comprovam isso, né? Na verdade, são personificações, ou seja, trazem características pessoais a algo abstrato. E, de fato, a Bíblia se utiliza de várias personificações. Fala sobre os filhos da sabedoria. Olha só para vocês verem. Filho da sabedoria. Complicado, né? Ações pessoais ao sol, às nuvens, às árvores, né? Contudo, além das personificações serem muito mais comuns em escritos poéticos, né? No Velho Testamento. Já no Novo Testamento já não acontecem essas personificações, né? Quando elas acontecem nas Escrituras, não há uma tanta dificuldade em perceber que se trata de uma coisa, solidificação, e não algo literal, em entender que todas as passagens que atribuem características pessoais ao Espírito Santo são personificações. O que é personificações? É algo abstrato, que não podemos pegar nem sentir. Então isso são personificações, como as nossas emoções, algo que não é palpável, perceptível. Por exemplo, né? Estou falando, incluindo aquelas que se fala das instruções e faz avaliações, é visivelmente uma tentativa de dizer o que o texto não diz, é muito mais uma do que uma interpretação. Então, para vocês verem, quando a gente fala de personificações, é algo assim que nós não podemos ver com os nossos olhos. Às vezes uso muito a interpretação do Espírito Santo como se fosse algo o que o nosso corpo ele seja perceptível. O corpo ele reage a vários momentos da nossa vida. O nosso corpo ele tem essa reação. Nós sentimos calor, frio, sentimos às vezes a nossa perna tremer, sentimos às vezes um arrepio, um choque. Então, às vezes, nós podemos perceber o Espírito dessa maneira. Então, não é algo como eu tenho essa caneta aqui, eu estou vendo, e você está vendo. Então, o Espírito Santo, ele como seria uma emoção do coração de momento ou outra coisa. Então, em modos mais fáceis de interpretação, eu sempre falo dessa forma, né? Vamos mais adiante um pouquinho, né? Sem contar que, se considerarmos o Espírito Santo como sendo o poder de Deus, textos como Lucas 4,14, por exemplo, ele fala dessa forma. Olha só. Um menor sentido a passagem diz, como que fala a passagem bíblica? É assim. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para Galileia. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou-se para Galileia. Se o Espírito fosse o poder de Deus, se o Espírito Santo fosse o poder de Deus, seria o mesmo que dizer, então, Jesus, no poder do poder de Deus, regressou para Galileia. Viram? Jesus, no poder de Deus, que é o mesmo, não, né? A distinção entre o Espírito e o seu poder é muito clara no texto. Há uma distinção, mas ao mesmo tempo é muito claro o poder de Deus. Outro ponto importante também é a diferença da linguagem. Quando nós referimos a linguagem nossa, a linguagem portuguesa, a nossa linguagem, às vezes ela é diferenciada de outras linguagens, no grego, né, que foram escritas a Bíblia. É que a linguagem portuguesa, onde o substantivo comum apresenta apenas dois gêneros, o substantivo comum apresenta dois gêneros, masculino e feminino. No grego existe o neutro para coisas, e embora a palavra espírito no grego seja neutra, então ela está ali. Então não é só masculino e feminino, existe também o Espírito Santo no grego. Então são três
gêneros, 3 gêneros substantivos. Jesus usa o pronome masculino, ele para se referir ao Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo. Outro forte indicativo da sua personalidade. Outro forte também, quando ele se refere, né, ao Espírito Santo, ele fala ele. Olha só para vocês verem aqui, ó. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador. Pedirei ao Pai e ele, o Pai, lhes dará outro auxiliador. O Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Então ele se referiu que a outro, né? Tinha ele. Além disso, o Espírito Santo fosse abstrato, provavelmente Jesus chamaria de consolação e não consolador. Nas outras versões bíblicas fala em auxiliador, fala em consolador, que fala assim na Bíblia Almeida corrigida, fala assim, ó: e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Então, se Jesus, se Deus, né, se o Espírito Santo, além disso, se o Espírito Santo fosse abstrato, Jesus chamaria de consolação. Olha só, confundindo mais um pouquinho, né? E não consolador, mas é o consolador. Mas talvez a maior evidência da personalidade, da pessoalidade do Espírito Santo seja o fato dele possuir características fundamentais de uma pessoa: inteligência, vontade e sentimentos. Então o Espírito Santo tem inteligência, vontade e sentimentos. Sempre falo que quando o Espírito ele fala, quando você ouve a voz do Espírito Santo, ele tem um dom de aquele momento que você está orando, pedindo um entendimento, ele vai te dar entendimento. Ele tem vontade, né? E tem sentimentos, sim, né? Então são já 3 pessoalidades, né, do Espírito Santo. O que fica evidente, né? Então, evidente, tanto nas atividades pessoais que ele realiza, como em nossa relação para com ele e a Bíblia, afirmar ser possível resistir ao Espírito Santo, assim como entristecido e mentir para ele. Nós até podemos resistir a uma força, mas não podemos mentir para algo impessoal ou entristecer uma coisa, o Espírito, né? O Espírito Santo fala, ensina. Ela só, ele fala, ele ensina, ele testifica, ele ordena, guia, revela, orienta, examina, regenera, intercede, encoraja, concede diferentes dons aos homens e convence do pecado, da justiça, do juízo. Então, mais na frente, nós iremos falar, creio que na outra aula, nós vamos dar com detalhes cada uma dessas características do Espírito Santo. Cada uma delas, né? Nós vamos estar falando mais na outra live. Então, definitivamente, o realizador dessas coisas não pode ser um simples poder ou uma influência. Mas precisa necessariamente ser uma pessoa. Mas enquanto a sua divindade é bíblica, ensinamento de que o Espírito Santo é Deus, por mais que a divindade e Espírito Santo não seja extremamente óbvio como a do Pai, nem tão afirmada e argumentada como do Filho, ela é claramente percebida nas Escrituras, tanto por meio de declarações indiretas como na associação entre o Pai, Filho e o Espírito. Pai, Filho e Espírito, né? Falando de novo na Trindade, né? Em condições de igualdade, os maiores exemplos dessa associação estão em Mateus 28:19, que fala assim:
que diz, portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então Mateus, ele deu essa orientação para os seus discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No final do capítulo 13, de 2 Coríntios, fala dessa forma: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Esse texto refere muito quando nós estamos no termo do culto, o pastor fala esse aqui, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Amém? Recebam, Então, quando a gente perceber esse 2 Coríntios, capítulo 13, tem essa afirmação no finalzinho, Então, vamos só interpretar para vocês verem aqui, que a graça do Senhor Jesus, Jesus Cristo, o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, e a comunhão do Espírito, que nós estejamos a comunhão com o Espírito Santo, seja cada um de vós. De novo, 3 partes, Trindade, que forma a Trindade. Então, ao mesmo tempo em que a associação feita nessas duas passagens, nós fizemos as duas passagens que foi Mateus 28, 19 e 2 Coríntios 13. Então, foi duas passagens que nós vimos, Mostram a distinção entre as 3 pessoas. Como assim, a distinção? Você falou agora que é uma só e que agora existe distinção? Sim. E na sequência ele demonstra a gravidade dessa mentira, dizendo que Ananias não mentiu para os homens, mas mentiu para Deus. Em Atos dos Apóstolos 13, fala bem claro isso aí, Fica muito claro, que quando Ananias, mentiu, ele mentiu para Deus. Pedro diz que Ananias mentiu para o Espírito Santo. Outra indicação também que nós podemos ver aí é da sua divindade. São seus atributos. A Bíblia não só declara que o Espírito Santo, em Hebreus 14, em Hebreus 9 e 14, quando mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortais para servirdes ao Deus vivo. É eterno, como também demonstra, Como também demonstra em Deus eterno. Olha só, 3 distinções, que fala aqui. Vamos só voltar para a gente entender um pouquinho mais. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, purifica a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Deus eterno. Quando falamos em eterno, nós temos 3 passagens bíblicas que falam que Deus ele é o quê? Onipotente, onipotência, onisciente e onipresença. Olha só, 3. Então Deus tem essas 3 características, demonstra essas 3 características. Em Lucas, capítulo 1, versículo 35, fala o quê? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, a onipotência nada mais do que o quê? Que pode tudo, que tem poderes ilimitados. Esse era o Filho de Deus,
o Jesus, o Nazareno, né, que pode tudo, que tem poderes, o Filho de Deus. Esse é a onipotência. Passando para a onisciência, que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, que fala assim: mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Significa que Ele sabe tudo. Ele é o detentor, Ele sabe tudo. Então esse é o onisciente, sabe todas as coisas. Já o onipresente, que está no Salmo 139, versículo 7. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Aonde? Ele pergunta, aonde posso ir? Para onde posso fugir da tua presença? Para onde posso fugir? Então esse é onipresente, que está ao mesmo tempo em toda parte. Não tem como você esconder do Espírito Santo, não tem como você ir. Para onde? Perguntar. Foi o que o salmista falou. Para onde eu vou? Sendo todos esses atributos de Deus. Esses atributos são de Deus. Todos eles. E além disso, o ensinamento de Jesus de que os homens que blasfemaram contra Ele próprio poderão ser perdoados. Como assim, Nivaldo? Ele deixa bem claro aqui que blasfemar contra Jesus é perdoado. Mas ao mesmo tempo ele adverte. Mas a blasfêmia contra o Espírito é imperdoável. Só faz sentido se a honra devida ao Espírito Santo for o mínimo a mesma honra. Mas Jesus distinguiu que se for blasfemar contra ele, será perdoado. Mas contra o Espírito não, ele deu uma honra maior a quem? Ao Espírito Santo, em vez da dele, né? Santo foi no mínimo a mesma honra, né, que devemos ao Pai e ao Filho. Ao Pai e ao Filho. Pai, Deus, Filho, Jesus. Sendo assim, entendemos que o Espírito Santo não só possui uma personalidade distinta e Deus Pai e de Jesus Cristo. Distinta? Sim. Se blasfemaram contra Jesus, né, contra que é Jesus que o homem blasfema, é perdoado, mas contra o Espírito não. Então houve uma distinção. E como também entendemos que ele próprio é Deus por completo. Deus por completo. É dessa forma que nós podemos compreender a Trindade. Dessa forma, os três. Deus, Pai, Filho. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, quanto à sua essência, Deus é um, contra a sua personalidade ou pessoalidade, Deus é três. Não podemos confundir as pessoas nem dividir a essência de Deus. Não podemos confundir as pessoas nem dividir a essência de Deus, que são três. Agora que sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa divina, que seja se for relacionar conosco, torna-se essencial conhecer as suas obras, conhecer as obras do Espírito Santo. O que o Espírito Santo fez e o que ele faz é o que ele pode fazer. São várias obras que que ele fez, ele faz, ele pode fazer, ele fez. Se nós pegarmos aí, há 3 distinções: passado, presente e futuro. Ou seja, o Espírito Santo fez, faz e pode fazer, né? Primeiro é importante frisar que, embora haja uma igualdade eterna de autoridade entre as pessoas da Trindade, a Bíblia ensina que tanto o Filho como o Pai, como o Espírito Santo, né, são subordinados ao Pai
em suas funções e papéis. Essa submissão voluntária, onde toda a ação é realizada em perfeita unidade absoluta. Concordância é a mais pura evidência de que Deus é amor. Podemos ver essa passagem. Deus é amor. Essa passagem nós podemos ver em 1 João, capítulo 4, versículo 8, que fala o quê? Deus é amor. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. O amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Então Deus está mostrando que Deus aqui é amor. Essas são algumas passagens, né, que tem aqui, que eu vou só falar as passagens, quem depois quiserem estar, né? Revelarão que tanto o Filho como o Espírito Santo são subordinados ao Pai em suas funções. As anotações eu deixo em Joel 2, 29, que fala. Em Filipenses 2, versículo 8, também. Em 1 Coríntios 15, 27 e 28, que falam que o Espírito Santo são subordinados ao Pai em suas funções e papéis. Vou ler só o primeiro aqui de Joel 2, 29, que fala assim: até sobre os escravos e as escravas eu derramei o meu espírito naqueles dias. Então não houve distinção de quem receberia o Espírito Santo. Creio eu que até os dias de hoje ele age no meio de nós. Então ele não tem essas distinções. Pode ser um como o outro, tem o Espírito Santo. Afinal, mesmo antes da criação já existia um relacionamento de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito. Foi exatamente assim que Deus estabeleceu o seu plano de salvação e revelou o seu amor pela humanidade. O Pai ordenou, o Filho executou, o Filho executou e o Espírito Santo revelou o que já estava planejado desde a eternidade. Então foi um trabalho conjunto entre os três. O Pai ordena, o Filho executou, o Pai ordenou o Filho veio e executou. Estamos quase acabando já, viu? Falta pouco. Além disso, o Espírito Santo atuou na criação do universo, na inspiração da Bíblia. Também atuou. Foi a Bíblia inspirada por homens ungidos de Deus. Não foi? Na vida dos profetas, dos reis, testamento, gerou Jesus no ventre de Maria. Atuou sobre durante todo o seu ministério, pelo seu poder. Ressuscitou Jesus dentre os mortos e outros mais, né? Além disso, o Espírito guia nossas vidas, nos ajuda a orar, intercede por nós diante do Pai, produz a santidade e desenvolve em nós amor, alegria, fé, paciência, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Olha só o que o Espírito Santo faz sobre nós. E também o Espírito Santo, quem distribui os dons, ele distribui a quem ele quiser. Habita para a pregação do Evangelho e nos reveste de poder para curar, profetizar, operar milagres e discernir as ações do diabo. Então o Espírito Santo, irmãos, ele é muito poderoso. Às vezes nós magoamos o Espírito, nem sabemos quanto que ele nos transforma, né, em nossas vidas, né? E por último, é o Espírito Santo que torna possível que um Deus eterno e soberano maior que o universo realize isso tudo, habitando entre nós.
é muito forte, né? Que o Espírito Santo nos orienta. São muitos, né? Essa era a mensagem de hoje que eu queria deixar para vocês. Essa é a nossa mensagem. E agora vamos partir para a nossa oração, para a nossa irmã Lúcia, né? Creio eu, tenho certeza que ela já está aposta, né? Ó, viu, Lúcia? Aqui, aposta. Ou seja, profetizo em teu nome, Lúcia, a nossa apóstola, né? Amém. Vamos chamar ela aqui, né? Para ela continuar com a nossa oração. Ela falar, comentar, nós vamos estar fazendo nosso pedido de oração também. Ela vai fazer o comentário e nós vamos fazer o nosso pedido de oração. A paz de Cristo, minha irmã. Paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus a todos, né, que estão nos ouvindo, né? Hoje foi meio longo, realmente, porque muita coisa, né? Muita coisa. Não, mas precisa, às vezes, dar uma pincelada boa para entender melhor, né? Nem tudo a gente entende 100%, mas né, a gente tem que entender pelo menos um pouco. Verdade. Que Deus abençoe mesmo, realmente, que todos tenham uma boa noite mesmo, né? Amém. Porque nós estamos aqui fazendo um pedacinho, né, dando a tainha de nós para ajudar na obra do Senhor, que esse é o nosso propósito aqui na Terra. Nós temos que estar trabalhando para o Senhor. E eu acho que se todos trabalhassem, cada um fazesse um pouquinho, pensa, o mundo seria diferente, né? As pessoas procurassem a Bíblia, lessem mais, procurassem mais a Deus, eu acredito que nós seríamos bem melhor nessa terra, até Jesus voltar, né? Para cada um de nós. Eu falo que Jesus vai voltar, já está voltando para muitos, através do Espírito Santo, né? Uhum. Eu falo que as igrejas não podem perder a oportunidade, Nivaldo, de todos os cultos, não pode perder a oportunidade de realmente fazer o convite, né, para as pessoas. Não pode deixar de fazer esse convite se tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus, né? Isso aí já é um começo, né, para começar o Espírito Santo trabalhar com a pessoa. Só dele se dispor a querer aceitar Jesus já é um começo para o Espírito Santo entrar e fazer a ação dele, né, nessa pessoa, e dando para eles um entendimento, né, através desse aceitar, desse querer, porque ele não vai forçar ele, né. Então nós temos que ter nós temos livre árbitro de falar, de fazer o que nós quiser. Mas esse momento aí que a pessoa se disponibiliza de fazer, de ir lá na frente, ou de falar, eu aceito, levantou a mão. Não é que os problemas vão acabar, né? Não é dessa forma. Mas é processo. O Espírito Santo devagarzinho vai processando isso aí na mente dele para ajudar, né? Ele entender que é por aí que começa, né? Aí daí para frente é só coisa boa e bênção de Deus, né? O Espírito Santo está aqui para todas as coisas. Até esse fôlego que nós respiramos aqui, ó, é Ele. Né? Essa força que nós temos às vezes, é Ele. Às vezes fala assim, mas esses que a gente tem cansaço, tem sofrimento. Eu falei, é porque a gente foca nos cansaços. Isso é normal, nós é carne e osso. Mas nosso espírito pode ver que nós podemos cansar a carne. Mas o nosso espírito está cheio, está forte, está resistente. Porque esse o propósito de Deus. Nós está cheio do espírito, porque o nosso tempo aqui é passageiro. Né? Nosso tempo aqui é passageiro. Nós vamos para a eternidade com o Espírito Santo de Deus. Essa carne aqui, né, é passageiro. Tudo vai ser transformado. Então nós temos que sempre estar atualizando. E ajudar essas pessoas. E como as igrejas, eu tenho certeza, elas ajudam muito bem, porque foi dessa forma. Foi dessa forma. Então, trabalhando do início, assim, dessa forma, eu acredito que vai subir nos degrauzinhos. A pessoa vai... Agora mesmo as pessoas estão falando até mais do que nós, né? Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus. Mas se nós não agarrar firme dentro da palavra de Deus, não tem como o Espírito Santo ter ação sobre nós. Porque não vai invadir,
né? Ele é sereno, ele é educado. Eu falo que o Espírito Santo é tudo, 100% tudo para nós, tudo. Que nós quiser, que nós precisar, nós se dispor, ele está pronto, né? Para nos ajudar. Eu estava olhando aqui, você falando aí, muitas coisas boas, né? Eu tenho aprendido também um pouco, né? Que a gente, por mais que a gente lê, a gente vai aprendendo com o outro também, né? Vai aprendendo com o outro também. Eu achei interessante aqui, vou só ler um pedacinho aqui. Lá no 17 e o 18 também, no 14 de João, fala o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está entre vós. Não vos deixeis órfãos. Foi isso que Jesus falou, né? Não deixeis órfãos. Voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Né? Aí nos 17 e 18. E aí, sucessivamente, só coisa boa, né? Eu faço só coisa boa. Aí uma opinião, né, de quem às vezes lê, que entende que o Espírito Santo fala, que entende que o Espírito Santo está falando naquele momento, quando ele está lendo a palavra, o Espírito Santo vai, né, vai clareando a mente, vai dando a instrução correta, da maneira, da forma que ele vê que a pessoa vai entender melhor. Ela está sempre bem ativa e bem cheia do Espírito Santo, bem fortalecida do Espírito dele, né? Aqui Jesus fala, aí fala lá, na Bíblia aqui, ó, Jesus refere-se à sua vinda na pessoa do Espírito Santo, igual eu falei agora mesmo, né? Uhum. Na pessoa do Espírito Santo. Amar Jesus Cristo, encontra sua expressão mais compreensiva na obediência. Nós temos que ser obediente aos mandamentos de Jesus, que também são os mandamentos do Pai. São os mandamentos do Pai. Uma cristandade satisfeita com menos poder pode ser conveniente, mas é barato, né? Demais para ser bíblico. Né? Eu falo que o Espírito Santo, ele trabalha mesmo em todas as áreas nossas. Ele fica assim o tempo todo conosco. Igual Jesus falou aqui, ó. Né? Igual o João escreveu aqui, que o Espírito Santo foi através do Espírito Santo que ele escreveu esse livro, né? Então deixou tão claro, não tem como você não entender a palavra, não tem como não entender, porque é ele que vai direcionar. Né? Mas aí tem que ter obediência. Você ter comunhão com ele, tem que ter obediência. Quer que ele seja seu amigo, tem que ter obediência. Tem que renunciar a coisas ruins da sua vida, que você vê que não está fazendo bem, tem que renunciar. Às vezes até coisas que você acha que está bem, mas não está. Então tem que ter. Ele é muito melindroso, ele é assim, sabe, eu falo que para mim é uma coisa assim muito delicada. Você tem que ter um discernimento muito profundo. Então, através da oração, que esse discernimento vai vir, né? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo é isso aí. Aqui fala assim, perder a presença física de Jesus através de sua morte foi uma condição necessária para seu retorno espiritual, né? Porque uma pessoa uma vez me falou assim, mas interessante, que Jesus teve que morrer, ele não teve culpa de nada, morreu na cruz dessa forma tão cruel, igual vocês mesmos falam, mas por que ele morreu e teve que morrer e subiu? Por que não ficou aqui então, né? Essas são as perguntas que às vezes você tem resposta, mas tem que saber dar a resposta, né? E por que não ficou aqui, então, para ajudar mais?
Aí eu falei, pois é, mas ele não foi. Ele precisava ir, porque foi tipo um acordo ele com o pai. Ele é lá de lá, ele não é da terra. Ele veio com um propósito de morrer por nós, mas dar mais uma chance para nós. Porque eu creio, eu sei, quem lê a Bíblia também sabe, que se Jesus não viesse, nós não estaríamos aqui mais não. Jesus tinha agido o Deus, né? O próprio Deus, o poder, né, único, nós não estaríamos aqui na Terra hoje. Né? Não estaríamos aqui na Terra. Falei, e outra coisa, ele precisava subir para poder, né, ter um espírito, né, de sair dessa terra. Mas aí ele falou que não ia deixar nós órfãos, que ia mandar o Consolador, que é o Espírito Santo que estava com ele também, né? Ia interceder por nós, sempre interceder, né, por nós. E o Espírito Santo também ia ficar conosco, né, para nos orientar, para nos ajudar a lembrar o que foi que Jesus falou do que na terra. O Espírito Santo que faz lembrar, mas é através da palavra. Se nós não ler a palavra, nós não vai ter lembrete nenhum. Nós vamos ficar falando porque fulano falou, ciclano falou, mas nós podemos confirmar exatamente, né? Jesus falou, deixou escrito, né? Que Jesus fez nessa passagem toda dele, que esse processo todinho aqui na Terra, né? O Espírito Santo que vai fazer. A minha? Voltou? A minha tá boa aqui. A minha tá boa. Você tá falando que você tá cortando sua voz aqui, eu não tô conseguindo ouvir você. Eu não tô conseguindo ouvir a sua. Não, fica tranquilo. Pode ir. Pode falar. Pois é, isso que eu estava falando. Nós precisamos, cada vez mais, estar atualizado a ler a Bíblia Sagrada, para nós entender melhor quem é o Espírito Santo. Que não adianta, você pode falar o tempo todo, mas a pessoa tem que ter a sua experiência própria, como eu já falei, né, no anterior. Né? Nós temos que ter experiência com ele. Né? Para ver como que é. Eu já tive experiência, estou tendo, e todos os dias eu tenho. Né? Até eu falo, o ar que eu respiro, esse ar, esse fôlego que eu tenho. Então, isso é muito bom, isso é muito importante, né? Para nós. Só para fechar o que você está falando aí, ó, só para você ver aqui, ó, como que Deus manifestou sua presença gloriosa diversas vezes. No Antigo Testamento, já nos Evangelhos, vemos o próprio Jesus, né? Esteve conosco, mas depois que ele subiu aos céus, ou seja, durante toda a era da igreja, até nos dias de hoje, a presença divina é manifestada pelo Espírito Santo. Então, ele já fez presente, está aqui até hoje, né? Isso. Homem, nós temos um privilégio enorme. Nós não serve a Deus, não sei por que não serve a Deus corretamente, com essa obediência que ele fala. Ele fala que essa obediência não é pequenininha. Para Deus não tem tamanho, não. É obediência e pronto. Em tudo. Em tudo. Em detalhe. Isso aí, nós temos que ter essa convicção e ter amor à própria, até a nós mesmos, assim, de certa forma, porque se nós não amar a nós, como é que vamos amar o próximo? Se nós não amar a Deus, não adorar a Deus, como é que nós vamos ter esse entendimento de amar o próximo? Né? Difícil, então, por isso nós sempre dá uma tainha de nós, né, Nivaldo? Vou dar um conselho aqui, assim, também tirar dentro da Bíblia aqui um conselho, ó. A Bíblia é riquíssima, né, em conselho e coisas boas, né? E vamos ler, gente, vocês vão ver como é que vai ser bom. Aqui fala passos para uma obediência fiel. Um passo, né? São alguns dos passos, né? São vários, né? Obedecer a Deus é a evidência primária de que o amamos e somos seus discípulos. Nossa decisão de obedecer é a chave para compreender a realidade espiritual das Escrituras e deixar o Espírito Santo livre para nos ensinar. Sem obediência, nós não tem como ele trabalhar para nós,
aquele que trabalha. Jesus me falou, eu vou para o Pai. Meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. E o Espírito Santo é isso aí aqui na Terra para nós. Nós não podemos... Gente, se você sair, nós não existe mais, né? Porque nós vai ficar aí em desespero. Vira calamidade na Terra, né? Então vamos valorizar esse Espírito que estamos em nós, que no Espírito de Deus que estamos em nós. Que, às vezes não tá, as pessoas falam, não está dentro de mim ainda, mas está do lado, faz o convite para ela entrar. Então nós temos todas as formas, nós temos muitas e muitas formas de ter o Espírito Santo com nós, né? Então é só ler, prestar atenção, obedecer e pronto. Nós estamos firmes no propósito, né? Nós estamos fazendo nossa partezinha, né, Nivaldo, um pouquinho. Eu falo que eu tenho muito que aprender ainda dentro da palavra de Deus. Que aqui você vai aprendendo, que é riquíssimo. A vida inteira você não vai entender direito ainda. Né? Cada dia o Espírito Santo te dá uma coisa. Porque cada dia você quer algo. E ele tem o prazer, ele tem prazer de nos dar esse algo que nós quer e de nos ensinar para estruturar cada vez mais, né? Estar mais atento à realidade do mundo. Mas esquece o mundo lá fora. Nós queremos o Espírito Santo de Deus, que é a força dele em nós. Né? Nós precisamos dele. Né? Lúcia, você tem algum pedido para oração? Não, hoje eu não tenho pedido assim específico, não, de alguém que me pediu hoje, não. Mas eu já tenho, assim, em mente algumas pessoas que eu preciso continuar, né? Dar continuidade, porque Deus sabe a hora certa de fazer a obra dele, mas a gente não pode, a gente tem que persistir, né? Para que Deus veja que a gente merece ser, né? A gente é pequeno demais, a gente ora, mas às vezes há alguma manchinha, alguma sujeirinha que a gente precisa tirar para Deus estar abençoando cada vez mais, né? As pessoas que a gente ora por eles. É só isso mesmo, hein? Se tiver aí, fala. Me pediram para orar também, né? Nós pedimos para pedir para a gente continuar a oração pelo Rian, né? O Igor sofreu acidente no Itaguaraí, tá vendo? Foi pedir para a gente continuar orando por ele. Não parar, porque ele continua grave ainda, né? Mas está respondendo bem aos medicamentos, né? Mas que, como a gente diz, para Deus nada é impossível. Para a gente continuar orando por ele, tá? E por todas as nossas famílias, né? Todos aqueles que estão participando agora, vão participar depois, né? E dá um bom dia a quem entrou aqui, né, Lúcia? Foram tantas pessoas que entraram aqui, né? Bom dia. Boa noite, né? Boa noite, né? Bom dia para quem vai ver. Estou lá longe já, né? Quem vai ouvir de dia. Uma boa noite. Isso. Então vamos abençoar de cada um que entrou aqui, né? Dona Aparecida. Deus abençoe a sua vida, Dona Aparecida. Deus tem um propósito muito grande na sua vida ainda. Pode ter certeza. Você está falando roupa? Para pregador digital, né? Que Deus abençoe muito a sua vida, né? Deixa eu ver, eu tô aqui. Lília Mar, minha cunhada, né? Que Deus abençoe muito a sua vida e toda a sua família. Vanderlei, nosso cunhado, né? Que Deus abençoe, né? Muito a sua vida. Eu tenho dois cunhados Vanderlei, abençoado, né? Abençoe a vida de cada um deles, né? A Lúcia. Que Deus tem um propósito na vida deles, vai ser cumprido. A Lucimeire, né? Que Deus abençoe também a sua vida, minha mãe. A vida dela, que todo dia eu oro por eles, sabe? A minha sobrinha, sua filha, né, a Lanúcia, que Deus abençoe muito a sua família, Lanúcia. Meu sobrinho também, o Luciano, que abençoe muito a sua vida aí, meu filho, todos os seus filhos, esposa e, né? Franciele, que Deus abençoe muito a sua vida, Franciele, cada um de vocês. Esse aqui Ferreira, terminou com Ferreira, né? Que Deus abençoe a sua vida. Eu não consegui falar, né, no início. A Valdirene também, que Deus abençoe muito a sua vida, sua esposa, né, Valdirene? Cada um, seu ministério. Pensa, né, Lúcia? Te abençoe, minha filha. Maria, né? Também aqui. Abençoe muito a sua vida, né, Maria?
né? Então, são muitas, né, Lúcia? Deus abençoe cada um, né, Lúcia? Muita gente. Então, vamos orar? Deus abençoe cada um de nós, né? Cada um, Nessa né? noite, não só nessa noite, mas todo momento, né? Daqui para frente nós vamos forçar mais um pouco, tá? Todos que estão ouvindo aí, principalmente nossos familiares, para estar orando e buscando mesmo a Deus, buscando esse Espírito de Deus, para nós estar sempre atualizados, gente, porque nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Deixa ele apagar na vida, né? Na vida de cada um, não, porque nós precisamos, nós querendo ou não, ele vai continuar sendo o Espírito Santo de Deus. Nós que precisamos, que tem que buscar. Não adianta só eu orar, nada vai acontecer às vezes, porque se você não tiver o Espírito Santo, né, essa comunhão com ele, as coisas não vão fluir da forma que a gente quer, né? Uhum. Por isso que eu oro aqui, assim, razoável, porque não tem tempo demais, eu não posso orar aqui 20 minutos, eu não posso orar, né, meia hora, não tem como, porque demora. Mas depois eu tiro um período de tempo para orar para todos que, né, que fez a live hoje, para depois também, né, para as pessoas, mas fortalecendo, porque é só uma intercessão, né, Anivaldo? Nós faz só uma intercessão, mas a obra mesmo quem faz é o Senhor, né? Quem sabe que nós vamos fazer uma live só de oração, né, Lúcia? É. Né? Deus sabe. Hã? Você ora um pouco, eu oro, às vezes um dia não fazer uma oração aí de 15 minutos, cada um, 20 minutos, né? Para Deus nada é impossível, né? E aí? Não é, eu falo assim, não é a oração longa, é o pedido certo, correto, né? Que qualquer um pode fazer uma oração da forma certa, correta, é eficaz, vir lá de dentro para fora, de dentro para fora, né? Esse é o importante. Amém. E pronto, esperar a bênção de Deus vir, que vai vir. Em nome de Jesus. Então vamos orar, é para todos nós. Vamos lá. Você ora daí, ora daqui, todos oram, coloca seus pedidos aí, né? Que eu não sei nem o que exatamente é, mas eu não estou aqui para saber, eu estou aqui para interceder, né? O Senhor sabe de tudo, de todos, né? E Deus vai fazer a obra na vida de cada um de nós. Que Deus abençoe cada um de nós, né? Nessa noite especial. Querido Espírito Santo de Deus, Deus amado, soberano, o Senhor sabe todas as coisas. Nesse momento agora, Senhor, eu peço, Senhor, que eu vou entrar no mundo espiritual, Senhor, mexendo com famílias, com pessoas. Eu sei que o inimigo está feroz, mas que o Senhor, Deus, eu sei, o Espírito Santo de Deus está aqui comigo. O Espírito Santo de Deus está lá com o Nivaldo. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Está com os meus familiares, meus filhos, meus netos. Que agora, nesse momento, ó Deus poderoso, eu peço, Senhor, a misericórdia do Senhor para todos nós, as bênçãos do Senhor para todos nós, nos livra de todo mal. Não deixe, Senhor, nada de mal nos acontecer, Senhor. Eu sei que todos nós precisamos de uma bênção, todos nós temos um problema, tem algo para pedir para o Senhor. O Senhor conceda essa graça, Pai, para nós. Pai, tenha misericórdia de nós. Pai, que o Senhor venha com o teu poder, com a tua glória sobre cada um de nós. Entra nos lares, nas famílias, nos filhos dessas famílias. Tantos filhos, ó Deus, que estão nas drogas, estão nos vícios, que mães estão desesperadas, Pai, procurando solução. Lutas, Senhor, lutas e mais lutas. Mas eu sei, Senhor, manda alguém lá, manda um anjo do Senhor lá para consolar essas pessoas. O Espírito Santo do Senhor é o consolador maior. Faça uma obra especial nos lares, Senhor. Vai nos hospitais, ó Deus, poderoso. Para que as pessoas que estão doentes lá, Senhor, possam ouvir a voz do Senhor. Abra a mentalidade deles para, mesmo deitado, Senhor, eles sempre estão lembrando do Espírito Santo para fortalecer eles. Sempre o Senhor fazendo um milagre especial, curando essas pessoas. Porque o Senhor, abaixo do Senhor é os médicos, o Senhor é o maior, o Senhor é o tudo, o Senhor é a cura, o Senhor é o amor, o Senhor é a perfeição, o Senhor é a força, o Senhor é o milagre, o Senhor faz tudo por nós. Então, através do Senhor, faz esses milagres dessas pessoas que estão precisando de milagres. Né? Ajuda essas pessoas, Deus, que a gente não sabe nem quantas pessoas mais são. Todas precisam de algo, né? Abençoa a nossa cidade, as autoridades. Nós temos, o Senhor tem
clamado, Senhor, para as autoridades, né? Esses governos nossos. Então, uma calamidade pública, então uma bagunça, mas o Senhor sabe como trabalhar lá melhor do que nós, porque o Senhor pode entrar lá a hora que o Senhor quiser. O Senhor ministra aquele povo, Senhor. Ministra cada um deles. O Senhor vai nas escolas, nos alunos, nos pais dos alunos, né? As pessoas que trabalham nas escolas. Faz uma obra especial. Eu peço, Senhor, Pai, um milagre bem especial, Senhor, para o Guilherme, para o Nivaldo, para o Ítalo também, para a Cida, todos eles precisam, Senhor. Eu tenho orado por eles, vendo coisas assim, só entristecidas. Mas eu sei que o Senhor é a nossa alegria. O Senhor vai entrar no lar deles, no coração de cada um deles. Do coração de cada um deles. Fazer um milagre muito especial. E ajuda eles, Senhor. Inicia na vida deles. Eu sei que o futuro deles é pleno. O Senhor tem propósito na vida deles. Ajuda eles a cumprir esse propósito. Que o Guilherme, Senhor, seja bem sucedido na cirurgia dele, Senhor. Tenho clamado, Senhor. Eu vou continuar clamando, Senhor. Até eu ver uma resposta do Senhor definitiva, que ele está bom, que ele está voltando, está de boa. Eu sei que as mãos do Senhor vai estar lá. Eu quero que as mãos do Senhor estejam abaixo das mãos dos médicos, Senhor. Porque o Senhor é tudo para nós. Senhor, eu aprendi a amar, adorar o Senhor. Que as mãos santa e poderosa do Senhor vai estar lá nas mãos dos médicos para ajudar a abençoar a vida dele. Ah, Deus Todo-Poderoso, eu sei que a obra especial maior é do Senhor, que nós só está apenas intercedendo. O Senhor visita os lares dos meus irmãos, todos, os meus familiares, as famílias da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país que precisa. Essas pessoas também, Senhor, em especial, estão aqui nos ouvindo, vai ouvir outra hora, que às vezes agora não teve oportunidade, não teve como ouvir, né, essa palavra especial do Espírito Santo. Ajuda eles, Senhor, abre uma brechinha lá para que eles possam entrar e ouvir o que foi falado aqui, para eles entenderem quem é o Espírito Santo. É tudo em nossas vidas. É tudo na nossa vida. Ele é o nosso fôlego. E tudo mais Ele vai fazer para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem feito maravilhas em nossa vida e também queremos contribuir para a vida de outras pessoas também, né, Lúcia? Nós precisamos, né? Tem que ser assim. Nós sentindo, eu falo assim, nós sentimos esse gosto, esse prazeroso de servir ao Senhor, e nós recebemos de uma forma muito especial do Senhor. Nós não damos conta de fazer o que o Senhor merece, mas eu sei que nós recebemos e nós devemos receber e passar, né, para demais pessoas, para pessoas verem em nós, vendo um pouco de Jesus em nós, né, de uma forma assim, especial, de uma forma, né, amorosa, que nós estamos fazendo isso aqui por amor mesmo, né, por amor ao Senhor. Porque esse propósito do Senhor é para todos. Lúcia, vamos... E puder também. O Ítalo, né? Vamos a Maria Madalena também por agora, o Ítalo, né? Vamos agradecer, né, cada um, né? O projeto Orando em Família, né? Fica por aqui, né, Lúcia? Nossa foto. E se você... A foto, né? Vamos lá, vou tirar a foto. Essa foto. Ai, meu cabelo hoje está uma graça. Pronto? Prontinho. Nós ficamos por aqui, né? Tenho certeza que dia 30 estaremos aqui de volta, se Deus quiser. E a gente pede, né, Lúcia, também, quase todo o final do nosso projeto, a gente pede que, se você gostou, né, do nosso projeto, né, nossa live, deixa o seu like, né, compartilhe os vídeos, né, com as outras pessoas, né. Essa é a nossa... que nós fazemos, né, o pedido, né, Lúcia, todo final, né. Inscreva nos nossos canais, por exemplo, nosso Instagram, né, Lúcia, o meu e o seu agora, né. O Instagram da Lúcia é Maria_Lúcia Ferreira 1. Vai lá, né, no Instagram, digita lá Maria_Lúcia Ferreira 1. É o seu, viu, Lúcia? Tá? Seu Instagram. E o meu é
Isso é certo. O meu é Nivaldo, underline, Fer Souza. Souza com Z. Esse é o Instagram. E tem o nosso YouTube também, que nós repostamos todas as nossas lives, né? Lá no YouTube, Nivaldo Ferreira, tá? Então, é o que nós pedimos, né, Lúcia? Tão fácil, né? Tão Fácil. Lá você já digitou aí, né, Lúcia? Obrigado, minha sobrinha. É só ir lá e clicar, né? E tenho certeza que semana que vem, às 8h30, estaremos aqui de novo. Se assim Deus nos... Em nome de Jesus. Se Jesus não voltar para nós até lá, né? Nós estamos aqui. E uma boa noite, uma paz do Senhor Jesus para todos. Que o Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. Amém. Fique com Deus. Amém.